Vamos dar continuidade ao exercício que começámos no vídeo anterior, que fala sobre a utilização de sessões em PHP. Nesta parte 2 vamos aqui refinar a nossa pequena plataforma, mostrar as potencialidades das sessões e introduzir aqui alguns conceitos de segurança para impedir que as sessões possam ser adulteradas. Se bem se recordam, ficámos assim com este aspecto no vídeo anterior, com esta coisa extraordinária de podermos ter em dois browsers distintos, e daí a importância de nós termos vários browsers para ir testando as nossas aplicações, o facto de nós termos então duas sessões iniciadas com utilizadores diferentes, ok? E estas sessões, se eu não colocar aqui nenhuma funcionalidade para fazer o log out, ou terminar a sessão, elas vão permanecer ativas enquanto eu tiver o browser aberto. Neste caso, se eu fechar aqui o Google Chrome, eu vou aqui ampliar e vou fechar, a sessão do Google Chrome desapareceu e, portanto, se eu abrir novamente o Google Chrome e fizer localhost, não vai estar lá o administrador, mas aqui o João Ribeiro continua ativo, ok? Porque o Internet Explorer não foi encerrado. Então vamos aqui encerrar o Internet Explorer e deixamos de ter o João Ribeiro ativo. Ok, muito bem. Vamos regressar aqui aos nossos scripts que parecem estar um pouco mais confusos do que é normal. Ok, mas é assim mesmo. A PHP é complexo nesta questão dos scripts e da entrada de scripts, etc. Nós poderíamos fazer aqui algumas alterações substanciais e poderíamos, inclusive, concentrar todas estas informações que aqui estão dentro de um único fecheiro que é o index.php. Não é uma prática tão comum quanto isso, porque o que acontece normalmente é um sistema de roteamento, isto é, de criação de caminhos, para aí routes significa caminhos, em que o fecheiro de index.php, como já tive a ocasião de mostrar nos vídeos iniciais desta série, nós podemos criar aqui um sistema de routes que vai reencaminhando o percurso ou o fluxo do código consoante as opções que nós passamos para as variáveis do index.php. Mas não vamos perder tempo agora com essas alterações, até porque já temos aqui os fecheiros todos criados. Então significa que, do conjunto de fecheiros que nós aqui temos aqui um que é temporário, este fecheiro temp é um fecheiro que só existe aqui para nós injetarmos usuários na nossa base de dados, e depois temos aqui dois fecheiros que são estáticos, basicamente, que é o config e o gestor. O config significa que tem as passwords para acedermos à base de dados. O gestor é o sistema que nós usamos com aqueles dois métodos da função gestor, que é o método executeQuery e executeNoneQuery. Então, vendo as coisas de uma forma mais simplista, os fecheiros que nos interessam é o formulário, é o index e é o verificar. Okay? Portanto, são estes os três fecheiros que estão a ser usados de forma visual na nossa plataforma. Okay? O que o index faz, então, é importar o formulário. O formulário aparece no meio do index. E quando nós clicamos no formulário, no botãozinho de entrar, ele executa este script que está à parte, que é o verificar. E este script diz se o login foi válido ou não e coloca lá uma hiperligação para nós voltarmos. Mas, no entanto, dentro do verificar, nós verificamos aqui, ok? Dentro do verificar, nós verificamos aqui que fizemos aqui esta expressão. Session, nome, é igual a resultados, etc, etc. Nós poderíamos ter feito qualquer coisa do género. Session, por exemplo, id, é igual a 0. E neste caso, o que é que nós estaríamos aqui a fazer? Pura e simplesmente a definir uma variável de sessão chamada id com o valor igual a 0. Nós podemos definir a quantidade de variáveis de sessão que nós quisermos. Uma variável de sessão é definida desta forma, utilizando a expressão session, escrita desta forma, portanto com o símbolo do dólar, com o underscore e depois session. Entre parênteses retos nós definimos o nome da variável de sessão. Pode ser um nome qualquer, é como se estivéssemos a definir uma variável como os parâmetros, mas neste caso não temos que colocar lá o símbolo do dólar, ok? Colocamos o nome e a partir do momento em que nós atribuímos um valor a essa variável de sessão, significa várias coisas. Se não existia nenhuma sessão ativa, ela passa a estar ativa com os valores que nós formos passando. E a partir do momento nós podemos utilizar todos estes valores que aqui estão em todos os scripts da nossa plataforma que contenham o session start no início. Okay? Vamos aqui mostrar então o seguinte. Se nós regressarmos aqui ao index, nós temos aqui o session start. E aqui fomos perguntar ao sistema se existia ou não uma variável da sessão chamada nome. E se o sistema não indica que existe esta variável, o que ele faz então é não apresenta rigorosamente nada e segue para o resto do código. Mas se a variável existe,
ele apresenta essa variável. Ora, da mesma forma que nós resolvemos aqui apresentar a variável e apresentar o quadro de login, nós podemos condicionar o fluxo do código, ok? E para isso, como é que nós vamos condicionar o fluxo do código? Eu vou passar, por uma questão de comodidade, este login, que é o título aqui, para dentro, ok? E antes do require formulário, ou até mesmo no próprio formulário, eu posso simplesmente fazer isto. Eu vou aqui ao formulário e vou colocar aqui, antes do formulário, o título, ok? E, portanto, desta forma, eu libertei aqui o index daquele conjunto de informação do formulário, que só vai ser apresentado quando for aqui importado para o interior do nosso index. Ora, eu posso aqui, por exemplo, colocar uma variável de controlo, que é uma variável de sessão, para não estar sempre a fazer esta questão que aqui está, eu posso criar aqui uma variável, sessão, que vai ser booleana. Eu vou colocar aqui false. Esta variável é uma variável de controle, é uma espécie de interruptor ativo ou inativo. Então eu vou dizer o seguinte: se a sessão existir, e porque tem aqui esta variável no nome, eu vou também dizer que sessão é igual a true. Isto é, passa a ser igual a verdadeira. Ora, ao definir esta variável aqui, ela por defeito é falsa, ao definir esta variável aqui, eu agora posso controlar aqui embaixo se eu quero ou não que o formulário seja inserido. Eu vou aqui limpar tudo isto, porque não é necessário, temos aqui um bloco. Então eu posso colocar aqui o seguinte: if sessão, isto é, se não existe sessão, ou se neste caso sessão é e falsa, então eu vou apresentar o formulário, porque o formulário vai ser utilizado para o sistema de login. Caso contrário, isto é, caso contrário, não apresenta formulário, vai apresentar uma outra enumeração, nomeadamente apresentar, por exemplo, o nome do utilizador. Eu vou retirá-lo daqui. Aqui vou só usar esta verificação para verificar se há sessão iniciada ou não. Agora sim, agora vou colocar aqui echo p nome. Então o que nós temos aqui agora é o seguinte, é uma circunstância diferente. Vamos aqui refrescar isto. Como vê, não há nenhuma sessão aberta. Vamos colocar aqui o administrador. Admin, ABC. Quando clicamos em entrar, ele diz login válido. E quando clicamos em voltar, reparem, já só aparece o administrador. Já não aparece o quadro de login. E não aparece porquê? Por um motivo óbvio. Não faz sentido estar a ser apresentado o quadro de login quando já está um usuário inscrito ou ativo na sessão. Então o que normalmente acontece é o aparecimento de uma opção, entre as inúmeras outras opções que podem aparecer para alterar o seu perfil, alterar a sua foto, etc. Aparece sempre uma opção para fazer o logout. Aliás, é um mecanismo de segurança por parte do utilizador que é extremamente importante. Sempre que entramos numa plataforma e depois queremos sair dela, fechar o browser pode às vezes não ser suficiente. É conveniente nós fazermos mesmo um logout e encerrar a sessão. Caso contrário, podemos correr o risco de até abrir aqui uma página diferente, irmos embora e no terminal onde nós estávamos a aceder à nossa plataforma, entrar um outro utilizador, fazer um refrescamento da nossa página e estar a nossa sessão ativa. Okay? Portanto, muita atenção a esse aspecto. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: a partir do momento em que aparece aqui o administrador, nós podemos acrescentar aqui a hiperligação para um script para podermos fazer o logout. Então, eu vou adicionar aqui esse script. Echo. Vamos colocá-lo por baixo, ok, da sessão, ou então vamos colocá-lo à frente. O nome da sessão nós podemos colocar desta forma. Bem-vindo. E depois o nome. Fantástico. Então, depois de seguir, o que é que nós vamos colocar? Não vamos fechar aqui o parágrafo, vamos colocar aqui assim uma barra e vamos colocar aqui uma hiperligação. A href é igual a qualquer coisa, já lá vamos definir. E o que nós vamos chamar aqui é logout. E o barra A. Ora, o que é que nós vamos passar aqui para dentro? Bom, vamos passar um script de logout. Então vamos lhe chamar logout.php. Este script vai ser executado simplesmente para fazer uma coisa que se chama destruir a sessão. Ok? Então vamos aqui fazer o seguinte. Se eu agora refrescar isto e se eu refrescar aqui, nós temos então bem-vindo administrador e temos aqui o logout. Quando eu clicar em logout vamos ter um erro porque o objeto não foi encontrado. Falta-nos criar este fecheiro.
Vamos então muito rapidamente criar aqui este fecheiro para depois fecharmos este vídeo com os tais mecanismos de segurança que eu vos vou mostrar e que nós devemos colocar sempre no início. Então aqui vamos criar um novo fecheiro de PHP que vai ser então o nosso logout e que vai simplesmente ter aqui duas instruções muito simples. Session start, ok? E depois vamos fazer aqui session unset e vamos colocar session destroy. E o session destroy vai fazer o quê? O session, isto é uma forma, vamos explicar isto desta maneira. Aqui é para iniciar o mecanismo das sessões. Aqui é para desfazer a sessão e depois destruí-la. À partida, o Session Destroy seria suficiente para quebrar a sessão. Mas aqui forçamos a sessão a ser destruída, ok? Então vamos aqui alterar a linguagem para PHP, só para ficar mais bonitinha. Como podem observar, portanto, são instruções que o PHP conhece. Vamos gravar este fecheiro com o nome logout.php. Obviamente, quando eu faço um logout, se eu não tiver aqui nenhuma apresentação visual, o que é que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no logout, ok, vamos aqui. Quando eu clicar aqui no logout, ele vai executar aquele fecheiro, vai fazer o logout, mas vai aparecer a página em branco. Então vamos clicar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui Session Start, vamos colocar aqui assim um echo, ok, vamos fazer o seguinte, até à próxima. Podemos utilizar aqui o session nome, que nós sabemos que está definido porque foi na sequência disso que nós chegamos aqui ao logout, ok? É óbvio que há aqui questões de segurança e se eu colocasse o endereço logout.php automaticamente não iria aparecer aqui nada, ok? Mas isso são outras questões que nós depois poderemos verificar num exemplo prático mais substanciado, isto é, com esses cuidados todos. Agora estamos aqui apenas a criar o fio à meada, não estamos a fazer aqui nenhuma verificação especial de segurança, etc. Estamos apenas aqui a concentrarmos no fluxo normal do código. Então temos aqui até à próxima o nome da pessoa, e vamos colocar aqui um ponto final, e depois um /p, e agora vamos aqui usar o mesmo sistema, mas para criarmos um parágrafo simplesmente com a expressão voltar à página do index, ok? Para depois vermos o que é que acontece. Então vamos ter aqui href é igual a index.php voltar /a. Ok? Portanto, vai aparecer aqui o até à próxima, o senhor que estava logado, tem aqui o voltar, tem aqui o session unset e o session destroy. Nós, por uma questão de coerência do código, poderíamos fazê-lo desta forma, ok? Que era para termos aqui a sequência da leitura correta, vamos deixar ficar assim, vamos guardar isto tudo, está tudo guardado, e vamos então aqui trabalhar na nossa plataforma. Eu vou aqui fechar e vamos abrir novamente, o que quer dizer que neste momento nós não temos nenhuma sessão no localhost. Ok? Temos aqui então o nosso espaço, vamos colocar aqui o usuário admin, abc, entrar, login válido, vamos clicar em voltar e ele diz bem-vindo administrador. Okay? Fazemos aquilo que temos a fazer na nossa plataforma, clicamos aqui em logout e ele diz até à próxima administrador e voltar. Quando chegamos aqui, ele destruiu a sessão. Quer dizer que quando eu clicar em voltar e voltar ao fecheiro index, eu vou voltar a ter o meu formulário, porque já não existe administrador logado na sessão. Ora, atenção aqui, porque se eu estiver a utilizar o outro browser, ora, localhost, o que acontece é o seguinte, nós vamos entrar aqui com o João, por exemplo, entrar, login válido, e estamos com o João a ser usado aqui, ok? Vamos aqui colocar lado a lado. Aqui não tenho nenhum administrador. Vamos entrar com o Luís. BB. Entrar. Login válido. Vamos abrir. Reparem. Cá está o Luís Dias, cá está o João Ribeiro. E estes são os mecanismos que são usados para que uma plataforma de PHP, por exemplo, em diferentes computadores, o que significa estar a usar diferentes browsers,
a mesma plataforma possa ter vários utilizadores ligados ao mesmo tempo. O que é que as sessões permitem fazer? Diferenciar os utilizadores. Podemos carregar a partir da base de dados um conjunto de configurações que dizem respeito àquele utilizador. Por exemplo, imaginem que o nosso sistema dava a possibilidade ao utilizador de definir a cor de fundo da página. Ora, para o utilizador Luís Dias, teria carregado da base de dados um valor de cor para o fundo e para o João Ribeiro teria outro. Okay? Quando fazemos aqui logout, por exemplo, o João Ribeiro deixou de estar ligado na plataforma, mas o Luís Dias continua. Okay? É como se estivéssemos a trabalhar em dois computadores distintos. Para fechar este vídeo, e que mais uma vez vai longo e é complexo conseguir fechar isto em curto espaço, dizer o seguinte: o que é que nós devemos colocar aqui nas sessões ou na indicação de que vai ser iniciada uma sessão? Em primeiro lugar, nós antes de iniciarmos a sessão deveremos alterar ou forçar a alteração de uma variável do php.ini, que é o sistema de configuração do PHP, escrevendo o seguinte: ini set, isto é, vamos definir uma variável de iniciação do PHP e vamos defini-la da seguinte forma: session.cookie _http only. Okay? Eu não vou estar a explicar detalhes técnicos sobre porquê de nós usarmos esta expressão. E agora vamos passar aqui true. Ora, este é um mecanismo que vai forçar a que as sessões estejam um bocadinho mais protegidas. Ok? Vamos ficar por aí. Vamos aqui depois iniciar a sessão, session start, e agora vamos colocar aqui um código um bocadinho mais comprido, mas que vocês podem copiar e que eu aconselho que de facto coloquem sempre no início do vosso script, ok? Quando estão a utilizar sessões. Isto é, if is set. Se está definida uma variável de sessão, ou um valor de sessão, vamos lhe chamar assim, session, e vamos definir aqui last IP. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se este valor está definido, okay, neste caso, se não está definido, ou poderíamos fazê-lo assim, ou poderíamos fazer assim, é mais fácil de ler assim. O que nós vamos aqui fazer é o seguinte: session, vamos definir já aqui uma variável de sessão, last IP, vai ser igual a server remote address, isto é, remote ADDR. Ok, há aqui muita informação nova, mas eu não vou estar a entrar em detalhes técnicos. Eu vou só simplesmente explicar o seguinte: automaticamente, ao entrar alguém na nossa plataforma, é iniciada uma sessão. Mas como a verificação que nós fazemos nos diferentes espaços é a existência de uma variável chamada nome, todo o mecanismo que nós criámos anteriormente vai funcionar em pleno. Então significa que este last IP é criado por cada visita da nossa sessão, mas serve apenas para refrescar o nosso IP em termos de sessão, para evitar que ao entrar e ao sair nós recuperemos sessões, ok? Ora, então aqui está definido este sistema. Nós podemos então também definir aqui o seguinte: caso contrário, nós poderíamos fazer aqui de outra forma. Podemos colocar aqui a mesma condição, mas inversa. Porque eu utilizei ali os 3 sinais, eu não quero colocar aqui um else. Eu quero colocar aqui o seguinte: se esta sessão last e o valor last IP for aqui neste caso diferente do remote server, e mais uma vez digo, vocês apenas terão que copiar este código, ok? Param o vídeo, copiem este código e asseguro-vos que vão estar com sessões de maior segurança. Session destroy. Portanto, se o sistema aqui encontrar algum mecanismo que comprometa de alguma forma a segurança das sessões, esta é uma forma de nós minimizarmos a possibilidade do nosso sistema ser hackeado, ok? Então, deixem-me ver se está aqui tudo correto. Ok, está correto. O que vamos fazer é o seguinte: vamos copiar este código e sempre que nós nos nossos scripts iniciamos a sessão, nós, em vez de colocarmos apenas session start, nós vamos também colocar aqui no session start, ok? Vamos colocar aqui este código.
ok? E deverão fazê-lo, obviamente, em todos os scripts onde tenham o Session Start. Aqui não existe, aqui no verificar existe o Session Start e, portanto, nós iremos também colocar aqui este código. Vamos agora refrescar, o comportamento do sistema vai ser exatamente igual. Isto é, vamos aqui voltar, reparem, não há aqui qualquer problema, vamos entrar com o administrador, ABC, entrar, login válido, ok, ok. Há aqui um problema com a nossa sessão. E o problema penso que estará aqui. Ok, exatamente. Ora bem, vamos fazer assim. Vamos remover daqui este espaço, porque nós não vamos verificar se a sessão está ou não está definida. Aqui nós vamos verificar se existe uma variável de sessão chamada com este nome, porque aqui temos o Session Start. Ele vai verificar se existe esta sessão aqui, ok? Não é verificar se ela está ou não está definida. Aqui estava o erro. Então vamos copiar. Vamos guardar aqui. Aqui no formulário não é necessário. No logout é. E no index também. Okay? Então vamos aqui alterar isto como deve ser. Vamos aqui refrescar novamente o nosso sistema. Ok, ele agora obviamente dá aqui um erro. Vamos verificar se está tudo bem. Vamos aqui fechar este espaço, abrir novamente. Pode haver ainda aqui um erro na escrita, mas já vamos verificar isso. Localhost, ok, ele está a dizer que há aqui um erro que não permite ver se é idêntico. Vamos aqui ver esta circunstância. E mais uma vez cá está. Tínhamos esquecido ali de remover aquele espaço, ou melhor, aquele parênteses que ali estava. Eu peço desculpa por estas voltas todas, mas a vida de programador é exatamente isto. E, portanto, agora teríamos que alterar aqui. Obviamente que eu estou a fazer aqui um sistema que não é tecnicamente muito correto, que é estar aqui a criar uma plataforma que não está centralizada com routes. Porquê? Porque normalmente este tipo de iniciação deve estar concentrada num único fecheiro que deve ser importado e, por exemplo, nós podemos isolar este conteúdo de código para um fecheiro à parte e depois fazer simplesmente aqui o require no início de cada um dos scripts, ok? Eu penso que até aí nós conseguimos perceber essa circunstância. Vamos aqui refrescar tudo isto, ok? Temos o login, admin, ABC, entrar, voltar, bem-vindo administrador, ok? E se voltarmos aqui ao index, nós temos no index, está tudo certo. Quando clicarmos no logout, até à próxima administrador e temos então o nosso sistema criado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.